Fala, desenvolvedor indie, beleza? Meu nome é Wilson Ferreira e nesse vídeo eu quero iniciar uma nova série para aqui para o canal, na qual eu estarei desenvolvendo um jogo de plataforma com o LibGDX. Então, essa é uma série, na verdade, de desenvolvimento de jogos pelo gênero, na qual cada gênero a gente vai estar utilizando uma ferramenta diferente. Essa primeira é de plataforma, eu quero desenvolver um jogo de LibGDX ao estilo, não sei se você já viu, Terraria. Ou Starbound. Nesse sentido aí que a gente vai estar desenvolvendo esse jogo. Então, nessa primeira série a gente estará desenvolvendo para o LibGDX. Então, um jogo de plataforma é aquele jogo normalmente de ação, na qual você controla um personagem através de pulo entre as plataformas. Às vezes não pula, mas normalmente é através dessas plataformas. Então existem vários jogos, você pode voltar aí no tempo, desde o Mario até o Donkey Kong, aquele antigão na qual era simplesmente o Jumpman, né? Que era o personagem que ele pulava, então era a função primordial dele. Então esse daí foi basicamente um dos primeiros jogos de plataforma que existiram. E aí existem diversos outros jogos aí. Você pode pegar aí, por exemplo, um jogo como do gênero Metroidvania, que basicamente se você já jogou Castlevania ou Metroid, você vai estar vendo aí que existe esses elementos de quê? De que o mapa, ele basicamente se faz previamente, o level designer faz o mapa, e aí a gente consegue, através do andando nas plataformas e liberando acessos ao mapa, a gente consegue zerar normalmente o jogo. Ou, por exemplo, você pode ter um modelo de mapa procedural, que nem, por exemplo, um Terraria ou Starbound, por exemplo, ou até um outro jogo que é estilo mais roguelike, né, que é, na qual é gerado também, no caso proceduralmente, criar pequenos trechos e montar um mapa dinâmico utilizando esses pedaços de mapa, ou simplesmente você pode utilizar, que nem o Starbound ou Terraria, um modelo na qual a gente gera ele totalmente procedural. Lembrando que não é aleatório, ele é procedural, porque utiliza um algoritmo de noise, né? Normalmente o Perlin noise, ou você pode estar utilizando algumas variações simplex. A gente, na verdade, todos esses algoritmos a gente vai estar abordando quando a gente estiver mais a fundo nessa parte de geração dinâmica do mapa, ou simplesmente carregando um arquivo. Além disso, também uma das coisas importantes é a parte de movimento do personagem. Então você, por exemplo, pode ter um pulo duplo, um pulo na parede, um pulo de variação. Por exemplo, se você passar muito tempo pressionando, ele dá um pulo no máximo, ou se você dá um toquezinho, ele dá um pulo mais baixo. Então isso é um pulo variável. Além disso, essa parte de múltiplos jumps também, né? Além disso, as plataformas elas podem ser de uma direção só, ou pode ser uma plataforma que se movimenta. Aí você tem, por exemplo, plataforma com inclinada, esteira, que pode levar o personagem de um canto a outro, simplesmente ele estando em cima. Você tem escada normalmente. Além disso também, você tem o scrolling da tela, né, na qual a gente consegue fazer vários níveis para dar o efeito parallax. E a gente consegue ter diversos efeitos, né, como por exemplo, pegar itens, botar item no inventário. São basicamente alguns conteúdos que eu quero estar abordando nessa nossa série, na verdade. Então, nesse primeiro vídeo vai ser bem básico, a gente vai estar trabalhando com a parte de renderização de um mapa, na qual a gente vai estar trabalhando um modelo simplesmente para carregar os tiles e também estar mostrando alguns conceitos que vão servir mais para frente. Então, espero que vocês gostem dessa série. Inicialmente eu criei aqui um projeto no LibGDX,
Simplesmente eu vou executar aqui. Na verdade, antes disso, eu vou configurar. Então eu vou criar um projeto aqui do desktop. Beleza. Vou escolher aqui desktop e vou mudar o meu diretório de trabalho, que é o meu asset, dentro da minha pasta do Android. Então, vou executar esse aqui, desktop, vamos ver aqui o nosso projeto. Aqui basicamente está como é o projeto padrão do libgdx. Simplesmente a BadLogic, aqui é a logo da BadLogic, né, o criador do libgdx. Beleza, então a gente vem aqui configurar aqui algumas coisas antes. Primeira coisa que eu vou vir, vou mudar isso aqui para o Project e vou vir aqui no Gradle, e aqui no desktop eu quero mudar para a versão 3 do meu LWJGL, que já tem suporte para o libgdx. Então simplesmente vou mudo 3 aqui, vou sincronizar de novo, né, o Gradle, ele vai baixar essa nova dependência e vai estar disponível a nova versão do LWJGL. Para quem não sabe, o LWJGL é o nosso motor gráfico, por exemplo, na qual o Minecraft é construído. Então, beleza, ele baixou aqui o LWJGL e eu quero fazer aqui umas mudanças no meu arquivo aqui do desktop, né, na minha classe que executa o desktop. Primeira coisa aqui que eu vou chamar o LWJGL3 Application. Esse LWJGL3 Application, ele usa um cara diferente no meu config, que é esse aqui. Vou mudar ele aqui, simplesmente dar uma formatada para limpar aqui com Ctrl Alt L. Além disso, eu quero definir algumas coisas aqui. Usar o Windows Web Mode, né, que é tipo um modo janela. Aqui o meu tamanho vai ser 1280 por 720, ou seja, eu quero o jogo na resolução HD. Além disso, eu vou utilizar aqui para ele não fazer resize da janela, e também aqui eu vou colocar o VSync Mode ativo, né, para limitar, baseado no nossa frequência do monitor, que no meu caso aqui é 60. Então vou executar aqui só para ver se ficou da forma que eu quero. Exatamente. E aqui perceba que eu não posso mais mudar o tamanho da janela. Beleza, vamos aqui para a nossa classe do Platform Gamer. Platform Game, na verdade. Eu vou apagar isso aqui. Vou deixar aqui meu batch dessa mesma forma. Então aqui eu quero configurar algumas coisas. Percebe que eu já tenho meu sprite batch aqui configurado, mas eu vou criar duas coisas aqui. Primeira coisa, eu vou criar minha câmera ortográfica. Então minha ortographic camera, eu vou chamar de câmera mesmo. Além disso, eu vou criar também a minha viewport, certo? E no create aqui eu vou simplesmente colocar aqui a minha, eu simplesmente vou instanciar aqui a minha câmera, no caso é a câmera ortográfica. Aqui eu vou pegar uma variável do meu graphics, que é o meu comprimento da tela e minha largura e minha altura da tela, que é com graphics e a altura. Beleza? Além disso também eu tenho a minha viewport, eu vou instanciar ela aqui também. Existem algumas opções, a que eu vou utilizar é a Fill Viewport, né, que é para preencher a tela caso faça resize. E eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar essas duas variáveis e colocar ela aqui. Além disso, essa aqui eu preciso passar a minha câmera como parâmetro final. Então na minha câmera aqui também eu vou setar o Word, que é o ortográfico, para false. Isso aqui no Y, né, no caso. Aqui o Y down, isso é basicamente se eu quero inverter ou não meus eixos. Se eu botar aqui false, ele vai botar o eixo Y com 1, senão ele ficar negativo.
Isso aqui é basicamente ia ficar de cabeça para baixo a minha tela, né? A minha visão da viewport. Além disso, eu vou implementar aqui o método de resize, na qual eu vou estar atualizando a minha viewport, caso a pessoa redimensione a janela, que não vai ser o caso, mas é bom deixar aqui o update, passando a altura e a largura para minha viewport. Além disso aqui, a minha cor eu vou limpar ela com o branco, e eu vou definir duas coisas aqui. Eu vou criar uma variável estática pública e final booleana, que é uma variável para ficar aqui armazenado se está fazendo debug ou não. Se eu colocar true aqui, esse aqui eu vou usar ela em diversos outros locais depois para fazer debug. E além disso também eu vou fazer a minha singleton dessa classe. Então, para singleton eu vou criar uma privada estática, que no caso é a minha do mesmo tipo dessa minha classe aqui, né? Então vai ser a minha instância, no caso. E no meu construtor dessa classe, ou seja, vou criar aqui ainda que ele não tem, eu vou simplesmente dizer que a minha instância vai ser o próprio objeto. Ou seja, eu tenho um singleton aqui, simplesmente falta fazer aqui o meu get do singleton. Então, vai ter aqui o platform game, né? Vai retornar um platform game, vai ter o get instância, e eu simplesmente retorno a minha instância. Então eu já tenho um singleton, dessa forma eu tenho disponível essa minha classe Platform Gamer em toda a minha aplicação, a partir do momento que ela é instanciada uma vez. Além disso, dentro do meu core aqui, eu vou criar aqui alguns pacotes, na qual a gente vai estar criando algumas classes também. Então, alguns pacotes aqui serão o que manterá, no caso, as classes do processo de criar os blocos, já que a gente vai estar trabalhando num processo de tiling, porque quando eu vou fazer um jogo de plataforma, basicamente existem essas duas metodologias. A primeira metodologia é na qual a gente cria o mundo a partir de tiles. Então eu tenho vários tiles, certo? Que eu vou unindo no meu mundo, e com isso eu consigo criar uma plataforma inteira. Então se você pegar, por exemplo, Mario, você vai ver que o chão é uma sequência de telhas ou tiles em inglês, que basicamente consegue formar esse chão. Você pode pegar, por exemplo, um jogo estilo Donkey Kong, que ele é de plataforma também, mas o mundo ele é gerado não por tiles, ele é gerado por texturas criadas. No caso do Donkey Kong, foi criado em computação gráfica, utilizando renderização 3D, mas você poderia ter feito em pixel art ou qualquer outra técnica, contanto que dessa metodologia as plataformas elas são feitas inteiras, elas não são feitas de pedaços de tiles, elas são feitas de pedaços inteiros de texturas, né? São texturas inteiras para cada plataforma. Então, a parte que a gente vai manter aqui nossos blocos, tudo relacionado aos blocos, já que a gente está criando um jogo, na verdade eu vou renomear aqui para bloco, criando um jogo estilo Terraria ou Starbound, então eu vou criar uma classe aqui também que vai representar o meu bloco. Essa classe vai ser bem simples, ela, no caso, vai ser simplesmente guardar aqui uma variável com o tamanho do meu tile, certo? Então eu tenho um tile size aqui. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando de 16 por 16. Faltou aqui um int. Além disso, eu vou criar aqui o construtor dessa classe também. Aqui no caso é nosso construtor. E esse construtor ele vai receber o parâmetro que é a textura desse bloco. Então eu vou também criar uma variável aqui para guardar essa textura. Eu estou deixando ela aqui como final. Então ela vai pedir para iniciar e justamente vai ser a minha textura que eu estou passando como parâmetro. Então inicialmente é o que temos pela nossa classe bloco. Depois a gente vai estender, quando a gente tiver vários tipos de bloco, a gente vai estendendo essa classe e adicionando as funcionalidades particular para cada bloco.
Mas, além disso também, eu vou criar um outro pacote aqui, que é o pacote para o meu dicionário. Então, no jogo a gente vai ter várias coisas. A gente vai ter os itens, a gente vai ter os blocos, a gente também vai ter os nossos monstros. Então, tudo vai ser registrado aqui em dicionários. Então, o primeiro registro aqui que a gente vai trabalhando é os nossos blocos. Vai ser nosso dicionário de blocos. Essa classe ela vai manter o registro de alguns blocos que a gente tem e vai ter o controle também para poder, por exemplo, eu adquirir o bloco pelo ID e armazenar o bloco pelo ID. Porque, por exemplo, um jogo, por exemplo, se você pensar Minecraft, por exemplo, ele tem diversos blocos no mundo. Só que cada bloco não é uma instância numa classe bloco. Porque se ele fizesse isso, vamos dizer que ele está ocupando alguns kbytes, cada instância, né? E aí quando eu tivesse muitas delas, ia acabar ocupando muita memória. Normalmente, como é que é feito esse processo? Ele é utilizando um padrão de projeto chamado flyweight, ou seja, peso-pena, na qual a gente armazena, no caso, uma instância para cada tipo diferente. Então, por exemplo, se eu tiver um bloco de pedra, então eu crio uma instância para pedra. Eu quero um bloco de água, por exemplo, eu crio uma instância do bloco de água. Só que eu armazeno esse cara associado a um ID, um identificador. E eu armazeno o meu mundo em uma array de ID. Porque eu não preciso armazenar um array de blocos, eu preciso armazenar o array do ID que corresponde ao bloco. Então eu vou manter aqui algumas variáveis que vai ser os nossos blocos. Eu vou aqui, todas elas vão ser, no caso, do bloco do tipo final. Então o primeiro aqui é o do air, certo? Perceba que ele está dando um erro aqui, porque ele está pedindo para iniciar. Lembrando que o air é ar, aqui o dirt é minha terra. Além disso também eu vou colocar aqui o da cobblestone. Faltou um outro B aqui. E por fim, por enquanto, a gente vai estar simplesmente trabalhando com esses blocos aqui, que é a minha obsidian. Então, a terra, cobblestone, obsidian. Além disso, eu preciso também fazer o registro desses blocos. Então, para isso, eu vou criar uma variável aqui, aliás, um método estático, certo? Que me retorna um bloco, que é o meu bloco que eu estou registrando. E ele vai ter um método aqui chamado register. E nesse register, ele simplesmente recebe o ID, certo? E recebe o meu próprio bloco que eu estou registrando. A gente vai estar guardando nossos registros numa collection que já é do próprio LibGDX, que é o intmap, certo? Para isso eu vou criar uma variável aqui. No caso ela é pública, estática e final. Ela é do tipo intmap e ela vai guardar o bloco. O nome dela vai ser registry, que é justamente os meus registros. E eu simplesmente crio aqui a minha instância desse intmap. Esse intmap ele é bem simples, pois nele eu vou colocar um registro através do meu ID e colocar o meu bloco, certo? Perceba que ali eu estou retornando o próprio bloco. Então eu vou simplesmente retornar aqui o próprio bloco. Por quê? Porque eu quero inicializar essas variáveis que eu acabei de criar ali em cima, que com os registros dos próprios blocos. Então o meu air vai ser o registro desse bloco passando 0. Então para o ID do ar, eu vou criar uma variável aqui, porque é um ID que a gente vai usar bastante. Porque basicamente é o seguinte, se eu não definir um bloco, ou seja, se eu não mudei no meu array do meu mundo o ID do bloco, ele simplesmente vai ser 0. Significa que é o ID do meu A, que eu não tenho nenhum bloco lá. Então eu vou criar aqui um estático final do tipo int, que eu vou chamar aqui de airID. E aqui eu vou usar esse cara como o registro do meu
AirID. E aqui eu vou passar uma instância de um bloco, certo? E nesse caso aqui a textura do ar não existe. Só que aí ainda falta registrar mais algumas coisas aqui. Esse aqui eu vou usar o registro 1. Vou simplesmente passar o bloco aqui. A textura, por enquanto eu vou deixar dessa forma. Vou colocar aqui New Texture, passando aqui. Vou repetir a mesma coisa para a minha Cobblestone. E por final, a minha Obsidian. Só vou mudar aqui para 2 e para 3. Então, eu tenho preparado aqui já uma textura. Vou colocar aqui só na pasta. Então, dentro da pasta de Assets do Android, que fica exatamente aqui, Assets, eu vou apagar essa textura aqui da BadLogic. Eu vou copiar aqui essa pasta com as minhas texturas dos blocos. Percebe que o nome está aqui, ó, Cobblestone, Dirt e Obsidian. Então, basicamente, isso é um bloco aqui, ó, com 16 por 16, né? Se eu exibir aqui o modo conteúdo, ele vai mostrar aqui, ó, 16 por 16. E ele basicamente é um bloco com uma bordinha assim, só para identificar na hora lá que estiver renderizando, saber onde está as posições. Percebe que todos são por 16, aqui só muda um pouco as cores. Depois a gente vai estar fazendo aí uma série de como fazer pixel art, né? A gente vai estar fazendo o pixel art para esses blocos de 16 por 16, certo? Então, aqui, como eu fiquei dentro da minha pasta de blocos, e eu vou ter aqui o Dirt PNG, percebe que essa forma que eu estou carregando, ela vai ser mudada depois, que a gente vai estender um pouco essa parte de carregar textura, carregar assets. A gente vai estar trabalhando mais com isso, mas contanto que a gente agora precisa simplesmente fazer funcionar o nosso mundo, né, nossos tiles. Vou colocar aqui também, aqui vai ser o meu Obsidian, beleza, Obsidian. Então, beleza, esse cara aqui eu só preciso de mais dois métodos. Eu só preciso do método que simplesmente eu passo o ID e ele retorna o meu bloco, ou seja, get block by ID. Então eu passo o meu ID e ele retorna o bloco. E como é que eu faço isso? Eu uso o meu registry e tem o método get, simplesmente passando o meu ID. Além disso, eu quero também um método aqui que eu passo o contrário. Eu passo o meu bloco e ele me retorna o meu ID, ou seja, get ID by block. Então eu passo meu bloco aqui e ele vai me retornar simplesmente usando o meu registry, usando o find, passando meu bloco, passando aqui o próximo parâmetro. Se eu abrir, ele vai dizer se utiliza identidade. Isso é basicamente a forma de verificação. Eu quero utilizar no caso, que, por exemplo, se eu passar true, ele vai usar o igual. Se eu usar o false, ele vai utilizar o meu equals do objeto. Aí no caso aqui, como eu estou querendo pelo ID, eu simplesmente utilizo o true. E por fim o meu default, que é caso ele não encontre. Ele vai me retornar o ID do bloco. E a classe final aqui, para a gente finalizar pela última classe, eu vou criar aqui a minha classe do mundo, na qual, deixa eu renomear isso aqui, na verdade é para ficar com minúsculo. Beleza, eu vou criar aqui uma classe mundo, world. Esse cara ele vai ser responsável por armazenar o nosso mapa. Então o nosso mapa, como eu falei, vai ser uma array, estou colocando aqui de 3 dimensões, de inteiros. Então eu vou criar aqui um novo int. Por que 3 dimensões? Porque eu quero que ele tenha 2 níveis de profundidade. Então, por exemplo, que nem Terraria ou Starbound, você pode colocar no background ou no foreground. E os valores aqui, o tamanho que eu vou colocar, simplesmente, se eu pegar 1280 e dividir por 16, a gente vai ver que fica com 80. Então, se eu pegar 720, que é o tamanho que a gente colocou, e dividir por 16, vai ficar com 45 e 2 de profundidade. Então, criar aqui o nosso construtor. Além disso, eu vou criar dois métodos aqui.
o generate, que vai gerar o nosso mapa. Por enquanto a gente vai estar utilizando um algoritmo bem simples aí de geração, na verdade não é bem aleatório, nem também utilizando um ruído, simplesmente ele coloca as posições baseadas nas coordenadas, a gente já está vendo isso também. Eu vou ter o meu render, aqui eu vou receber um batch do próprio LibGDX, que eu vou estar usando para renderizar, né? Além disso, eu quero mais dois métodos aqui, um que retorna o meu bloco pela minha coordenada. Então eu vou passar aqui um X, um Y e a minha camada. Além disso, eu preciso também um método que retorna o comprimento do meu mapa, a largura na verdade. Para obter isso é bem simples, só preciso pegar aqui o tamanho da minha primeira dimensão. Eu tenho também aqui a minha altura. Eu só preciso pegar o tamanho da minha segunda dimensão. Então, aqui no length. E por final, eu vou pegar aqui as minhas camadas. Quantas camadas tem? Para fazer isso, eu vou simplesmente pegar aqui no mapa, no 0, ou seja, a minha terceira dimensão. Então vamos só implementar esse método aqui. Para isso a gente precisa de um registro, né, nosso registro de bloco. Então eu vou acessar aqui nos blocos o nosso registro. Na verdade eu vou utilizar assim o get block by ID, na qual eu vou pegar o mapa na minha coordenada X, na minha coordenada Y e na minha camada. Então é assim que retorna o nosso bloco, no caso de acordo com a nossa coordenada. Eu pego qual é o ID do bloco nessa posição X e Y e da minha camada. Como eu falei, o algoritmo de geração do nosso mapa vai ser bem simples. Basicamente eu vou varrer aqui no meu X e no meu Y. Vou mudar aqui para o Y, e aqui não vai ser mais height, não vai ser mais width, vai ser height. E simplesmente eu vou verificar. Se for menor do que 10, ou seja, se meu Y for menor do que 10, eu coloco Obsidian, ou seja, eu quero botar lá embaixo as Obsidian. Para isso eu coloco aqui no X, no Y, e por enquanto eu só vou estar utilizando uma camada, no caso a 1. E para isso, aí eu vou colocar aqui o meu bloco de Obsidian. Para isso eu preciso ir lá nos blocos, no registro de blocos, e pegar o ID pelo meu bloco, né? Obsidian. Eu vou fazer o mesmo processo, só que aqui eu vou colocar na camada 20. Só que agora não vai ser mais Obsidian, vai ser a minha Cobblestone. Além disso, eu vou colocar aqui na 22, ou seja, eu estou colocando duas camadas por final de Dirt, no caso. Então, o meu gerador de mapa, ele basicamente ficou aqui com 10 camadas de Obsidian. Aqui ficou um erro, ele até mostrou aqui, porque eu nunca estava incrementando o meu Y, então aqui ficou certo agora. Mas basicamente ele vai ver aqui, as 10 primeiras camadas vão ser de Obsidian, depois de 20 de Cobblestone, aliás, 10 né, de Cobblestone, e 2 de terra. Por fim eu preciso renderizar. Para renderizar eu vou criar uma variável aqui, inicialmente o valor dela vai ser nulo, e aí eu vou varrer também todo o meu mapa. Só que agora eu não vou colocar os valores de textura. Agora eu vou pegar a textura de acordo com o bloco naquela posição. Para isso, eu volto lá nos meus blocos, né, no meu registro de blocos. Eu vou pegar o bloco pelo meu ID. Lembrando que no meu mapa eu guardo o ID. No meu registro de bloco eu guardo o próprio instância do bloco. Aqui eu vou passar o Y. No caso aqui, como a gente
se eu estou trabalhando com a primeira coordenada, aliás, primeira camada, eu simplesmente vou botar aqui, ó, textura, né, que a gente criou lá dentro da nossa classe bloco. Um detalhe que eu vou fazer aqui, lembrando que se eu for aqui nos meus blocos, o meu A não tem textura, eu simplesmente vou ver se a minha textura é diferente de nulo. Porque se for diferente de nulo, eu vou agora desenhar utilizando o meu batch, passando minha textura, a coordenada do x vai ser o x vezes o meu bloco vezes o tamanho, né? O x vezes o tamanho do bloco, e também para o y a mesma coisa, já que a minha textura ela é quadrada. Então vou botar y vezes block tile size. Então basicamente aqui a renderização já está pronta também. Agora eu posso voltar aqui no Plataforma Gamer, criar o meu mundo. Então eu vou criar aqui protegido também, criar essa minha instância world. No create eu vou fazer aqui, eu vou criar um novo world, vou aproveitar e gerar esse mundo, generate. Por enquanto esse método está sendo o de gerar, mas depois a gente vai mudar. E simplesmente aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou renderizar o meu mundo, aliás, render, passando o meu batch. Então vamos ver aqui se ficou tudo ok. Aqui ficou um erro, ficou dirty. Vou rodar aqui novamente. E eu tenho o meu mundo renderizado. Então, próximo vídeo a gente vai estar avançando aqui na nossa engine de plataforma. A gente vai avançar muito, a gente vai estar trabalhando depois com o personagem e ainda adicionando mais algumas coisas aqui aos blocos. Então, espero que vocês tenham gostado. Peço muito que avaliem aqui o vídeo. Compartilhe com os amigos que estejam desenvolvendo jogos também de plataforma. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!